Olá pessoal, eu sou o Paulo Rabelo e queria compartilhar com vocês algumas ideias a respeito das dificuldades que o país está atravessando. Na verdade, o país não tem planejamento. Há muitos anos que não tem planejamento e nenhum país que queira crescer e ser feliz deixa de ter coordenação com um bom plano de governo. Eu há 40 anos tenho preparado planos de governos para candidatos diversos à presidência da República. Agora vamos fazer diferente. Vamos fazer juntos um plano de metas para, de fato, nós reconquistarmos o direito do Brasil crescer e ser um pouco mais feliz. E essas metas estão ancoradas num tripé. O SEI, S de sociedade, que precisa ser resgatada de suas dificuldades, o E de economia, que precisa ser inteiramente reformulada, e o I de instituições nacionais que precisam, de fato, ser aperfeiçoadas. SEI. Com esse tripé e o plano de 20 metas sobre esse tripé, nós vamos conseguir fazer o país voltar a crescer e todos nós vamos ter mais felicidade como nação. Um plano de 20 metas começa por olhar os interesses permanentes da sociedade. E esse maior interesse é o interesse de estar empregado, todos empregados. Emprego para todos tem que ser a meta fundamental desse plano de 20 metas. E este significa, nos próximos anos, conseguirmos criar 10 milhões de postos de trabalho até 2022. E isso requer muitos mais investimentos do que temos feito. A ampliação dos investimentos é essencial para o resgate do crescimento econômico na faixa de 5% ao ano. Segurança com tolerância zero. Não se vive num país com absoluta insegurança como estamos vivendo hoje. E isso requer a redução até 2022 de pelo menos 60% no número de homicídios. Nós temos que poupar 36 mil vidas ao ano. E isso requer investimento pesado nas polícias. Investimento em inteligência, investimento em informação e investimento também em integração entre as polícias do país. Saúde de verdade com pronto atendimento. Essa é a meta. Isso requer fila zero nas emergências e um prontuário eletrônico para a gente saber atender direito quem está sendo atendido. E, óbvio, uma série de medidas que vão compor uma nova maneira de atender, inclusive a redução até zero dos impostos sobre genéricos até 2022. Transporte eficiente. Importantíssima meta porque, ao mesmo tempo, reduz o tempo de viagem das pessoas até o trabalho e reduz o custo de vida quando uma carga é transportada de modo mais eficiente. Reduzir em 50% o tempo de viagem nas cidades e reduzir em 50% o custo do frete para que se reduza também o preço das mercadorias. Educação do futuro. Educação é futuro, a meta fundamental. Para isso é preciso dar mais tempo para os alunos, educação em tempo integral, dar mais capacitação aos professores e dar também a informação via web para todos os alunos brasileiros via banda larga, web educação. Família unida, meta fundamental para organizar bem uma sociedade. Desde a criança pequena que precisa do apoio da creche, acesso à creche. Apoio ao jovem adolescente, principalmente se não estuda nem trabalha, através de centros de educação para o trabalho. A meta é 1 milhão de jovens nesses centros de educação para o trabalho. E para as pessoas sêniores, nós temos que apoiá-las através do prolongamento da sua vida útil, pela sua capacitação para novas oportunidades. Verde água, meta fundamental. E por quê? O verde das matas, que tem que ser protegidas e, portanto, temos que ter um programa de recuperação dessa cobertura vegetal em até 3.500 municípios e, ao mesmo tempo, preparar o país para o uso produtivo dos seus aquíferos, a proteção dos cursos d'água e dar um sentido para a utilização inteligente dos biomas nacionais.
Não existe plano para uma sociedade sem a organização da economia. E isso começa por uma estrutura fiscal eficiente. Esta é a meta. E a meta de uma estrutura fiscal eficiente é zerar o déficit público até 2022. E isso vai requerer limitadores emergenciais de despesa, uma recuperação estrutural do orçamento público e uma revisão dos gastos financeiros do Estado brasileiro. Menos impostos já. E sabe por quê? Porque não existe economia funcionando bem com a carga tributária que nós pagamos hoje. Portanto, nós temos que eliminar diretamente pelo menos 7 tributos que hoje incidem na circulação e venda das mercadorias e serviços. E, além disso, revisar o imposto de renda para isentar de pagamento todos aqueles trabalhadores que ganham R$ 5.000 ou menos. E, finalmente, dar um fim para a papelada que é hoje exigida para o pagamento dos impostos. Capitalização da Previdência Social. Essa é a grande meta de R$ 1 trilhão, pois é preciso capitalizar com imóveis que hoje pertencem à União e com as ações de todas as empresas estatais o fundo do INSS. E o fundo do INSS tem que ser repartido em contas individuais para cada trabalhador optante. Além disso, o FGTS, o seu FGTS, tem que ser liberado para livre aplicação em previdências associativas às quais você vai aderir. Crédito sem vexame. E sabe por que esse nome? Porque hoje um micro pequeno empreendedor paga vexame, paga mico quando ele vai buscar um crédito para financiar a sua atividade produtiva. Não mais. Nós temos que disponibilizar pelo menos 70% do total dos depósitos bancários para o micro e o pequeno empresário para o financiamento das famílias. E, além disso, é preciso que esse acesso seja o mais fácil possível via internet. É isso que tem que ser feito. Indústria 4.i, essa é a grande meta, libertar a indústria brasileira. Primeiro com mais inovação, sem centros de maternidade de empresas incubando novas ideias, principalmente dos jovens. Isenção de impostos na fabricação de produtos. Nós temos que ter mais investimentos na indústria nacional como um todo e internacionalizar e apoiar o produto brasileiro no exterior. E para isso, sempre lembrando, pelo menos 10 novas zonas de processamento de exportação e a proteção da Zona Franca de Manaus com um novo estatuto que a proteja e a fomente. Planeta Agro. E sabe por que esse nome? Porque a agricultura brasileira produz planetariamente para o mundo inteiro. Temos que chegar a 300 milhões de toneladas de grãos produzidos em 2022. E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, segurança no campo, que hoje está faltando. Precisamos de uma melhor armazenagem e escoamento e nós precisamos de um melhor seguro rural. Essa é a meta para 2022. Infraestrutura para o século XXI. O país chamado Brasil não ingressará no século XXI sem adequada infraestrutura. Isso vai requerer um investimento da ordem de 1,2 trilhão até 2022, sendo que nós precisamos ter também o fim dos lixões até esse período e nós temos que ingressar numa política pesada de saneamento, investindo pelo menos 20 bilhões de reais por ano nesse projeto. Diplomacia para o comércio. E por quê? Porque todo o Itamaraty tem que trabalhar numa meta para ampliação do comércio brasileiro. E este comércio internacional tem que ter as suas tarifas reduzidas gradualmente até 2022 e nós termos uma ampliação da nossa base comercial através da assinatura de pelo menos 20 acordos bilaterais e 4 acordos multilaterais. A terceira perna do tripé, instituições. Sem elas aperfeiçoadas, nenhum governo anda, a economia não funciona, a sociedade não consegue ser feliz. Por isso, é preciso começar
com zero de burocracia e um governo eletrônico eficiente. Uma medida para eliminar a papelada por dia, 365 medidas no ano sem falhar dia algum. E em seguida, governo eletrônico online para resolver o problema dos processamentos das licitações de compras, dos recenseamentos de todos os processos que passam pela burocracia governamental. Aí o governo anda, o país caminha e até voa. Projeto Legaliza. Vocês sabem que o subdesenvolvimento é caracterizado pela informalidade de pessoas e de empresas. Um país bem organizado é um país legalizado. E nós temos que começar legalizando pelo menos 5 milhões de residências e de propriedades rurais. Um grande projeto de titulação da propriedade no Brasil. Em seguida, é preciso também simplificar e formalizar o contrato de trabalho entre as pessoas. Chega de trabalho informal. E, finalmente, também ajudar as empresas a se formalizarem e se transformarem em empresas legais. Autonomia federativa. E por quê? Hoje a gente tem a noção de que tudo depende do governo federal do presidente da República, pois dependerá agora do presidente, de 27 governadores, de 5.570 bons prefeitos e prefeitas. E isso vai requerer, portanto, autonomia dessa federação brasileira. Isso vai requerer autonomia financeira. Isso vai requerer que emendas sejam autoexecutáveis e que os recursos para essa federação sejam automaticamente distribuídos. Além disso, leis de eficiência na gestão de estados e municípios. Projeto Integridade. A proteção e a defesa de 8.500.000 quilômetros quadrados de mar territorial brasileiro. É preciso ocupar o território amazônico e ocupá-lo produtiva e inteligentemente. Além disso, é preciso avançar na área espacial e é preciso reequipar as Forças Armadas para que pratiquem adequadamente essa defesa do nosso território. Referendo 2020. É chamar a população para aceitar ou não a revisão que tem que ser feita já em 2019 da Constituição de 1988. Obra jurídica fundamental. A revisão desta grande Constituição, que aos 30 anos de idade precisa ser repaginada, atualizada, também para atualizar o nosso país. E quando a população for chamada para dar o seu sim a essa revisão constitucional no referendo de 2020, nós teremos o país preparado para o grande salto de desenvolvimento nacional que nós bem merecemos. Se você chegou até aqui conosco, então é porque estamos juntos. Estamos juntos na expectativa de poder implantar este plano de 20 metas, que é capaz de fazer a virada que o país precisa fazer. E ela só acontecerá se nós fizermos essa virada sem deixar ninguém para trás. A parada é nossa, é conosco mesmo. Nós temos que fazer o Brasil se desenvolver e é para já.